Olá, aqui é Erika Marozzi e eu estou passando aqui para dizer que a seguir estarei deixando um áudio de um estudo que nós fizemos aqui com as mulheres na igreja. E esse estudo fala sobre o poder das palavras. Nós estaremos estudando e aprendendo como que as palavras, aquilo que nós falamos, tem o poder de fazer grandes coisas. E se você quer aprender um pouco mais sobre o poder das palavras, continue aqui nesse vídeo que a seguir nós estaremos ouvindo um estudo que acredito que vai ser uma bênção na sua vida. Para a gente entender o poder que há nessas palavras. E para a gente vai iniciar dizendo que as palavras, elas são espadas desembainhadas. As palavras são espadas desembainhadas. Uma espada desembainhada uma espada geralmente fica dentro da bainha, né? Que é aquele, eu acredito que vocês conhecem, aquela bainha de facão ou de faca. Geralmente tem algo da caixa de couro que coloca a espada ou a faca ali dentro, né? A espada dentro da bainha, ela está ali guardada, mas quando a gente desembanha, a gente tira de dentro da bainha. E tirando dali, ela está pronta para uso. E as palavras, quando nós falamos, nós estamos desembanhando. Elas são espadas desembanhadas, ela está saindo de dentro de nós. Então, quando ela sai, ela está desembanhada, ela está pronta para atingir um alvo, né? Para atingir um objetivo. E ao escolher o que dizemos, nós desembanhamos aquelas palavras. Então, quando eu escolho o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou escolhendo o que eu vou dizer, eu estou desembanhando, porque eu poderia falar várias coisas, qualquer outra coisa. Mas quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou desembanhando, tirando daqui de dentro palavras para chegar como espada, para atingir um objetivo, para alcançar alguma coisa. Então, as palavras, ela tem esse poder de ser desembanhada, de alcançar um objetivo. E é tempo de falarmos palavras celestiais para libertar outras pessoas. Eu quero ler também lá em Tiago, capítulo 3, se vocês puderem abrir também, Tiago, capítulo 3. Tiago fala muito sobre o poder da língua. Tiago, capítulo 3, vou ler do 9 ao 12. Tiago 3, 9 ao 12 diz assim: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, quando nós estamos falando de desembanhar a espada, nós estamos falando de desembanhar as palavras, nós estamos falando de falar, de desembanhar. E quando nós lemos aqui, Tiago traz para a gente que não tem como a gente falar de coisas boas sendo uma pessoa ruim. Produzir algo bom sendo uma pessoa ruim. Da mesma forma, não tem como ser uma pessoa ruim, produzir coisas boas, ou ser uma pessoa boa e produzir coisas ruins. Não tem como uma fonte que joga água doce, ela não vai jorrar água amarga. Nós vimos aqui o exemplo da árvore, por exemplo. Uma árvore de laranja, ela não vai dar pera, ela não vai dar maçã, ela vai dar laranja. Então, aquilo que ela produz diz respeito a quem ela é. E com as palavras também da mesma forma. Aquilo que nós costumamos dizer, e sabe, mas aqui eu não quero dizer que em nenhum momento a gente vai tropeçar. A gente vai tropeçar em algum momento nas nossas palavras. Porque só aquele que nunca tropeçou nas palavras foi Jesus. Jesus, ele foi perfeito. Ele conseguiu andar nessa terra sem errar, sem pecar. Nós não, nós estamos sujeitos, mas nós estamos em constante busca de transformação. E o ideal é que nós sempre busquemos falar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai produzir vida na vida das pessoas, aquilo que vai gerar algo bom, aquilo que vai produzir cura. Nós precisamos falar palavras celestiais para libertar outras pessoas. Falar palavras celestiais. Celestiais é aquilo que é do céu, é aquilo que é de Deus. Então, quando nós começamos a proclamar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, nós proclamamos libertação, liberdade, porque a palavra de Deus, ela traz liberdade. E nós precisamos desembainhar esse tipo de palavras no nosso dia a dia. Quando nós vemos que saiu uma palavra que não foi do Senhor, desembanhamos uma palavra que não era para ter falado, que nós possamos voltar atrás e falar assim, não, essa espada eu não posso mais usar. Eu preciso falar da palavra de Deus, eu preciso falar coisas boas, coisas amáveis, coisas que vai produzir cura, que vai gerar cura na vida das pessoas. Amém? Esse aqui é o nosso primeiro ponto,
do nosso estudo, aí eu quero fazer como da outra vez, a gente abrir para quem quiser, né, falar, comentar algo a respeito desse tópico. Alguém quer comentar alguma coisa? Para mim ela foi bem clara, né? A árvore, ela diz quem ela é através do seu fruto, né? Uhum. É igual a gente, as pessoas sabem quem nós somos através das nossas atitudes, dos nossos frutos, daquilo que a gente faz. Achei muito bem colocada essa palavra. Isso, com certeza. Com certeza. Mais alguém? Senão vamos prosseguir para o nosso segundo tópico. Sobre as palavras. Então vamos lá. Observar a palavra nos faz mudar não somente nossas palavras, mas as motivações das nossas palavras. As motivações. Qual a nossa motivação em dizer algo? Né? O porquê que eu falei aquilo? Por que eu falo isso? Por que eu estou falando aquilo com aquela pessoa? Sabe, a nossa motivação não é só as palavras em si, mas a nossa intenção mesmo. Porque o Senhor, Ele pesa o nosso coração. Ele pesa aquilo, qual foi a nossa intenção naquilo. E quando nós observamos a palavra de Deus, ela muda não só aquilo que nós falamos, mas muda também a intenção daquilo que nós falamos. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar nós por completo. Como nós falamos, uma árvore, ela vai mostrar quem ela é pelos frutos. Então, quando Deus, ele transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, ele transforma não só aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós sentimos, a nossa intenção. Qual a nossa intenção em fazer aquilo? Muitas vezes nós erramos sem intenção de errar. Acontece, né? Nossa, eu não tinha intenção de fazer isso, mas aconteceu. Mas o importante é que Deus vê aquilo que está no nosso coração. Ele sabe que você não fez aquilo por mal, ou que você não falou aquilo por mal. Mas ao mesmo tempo, Ele sabe também quando nós falamos algo que tinha uma intenção ali errada, né? Que tinha uma intenção realmente de atingir alguém, que foi realmente ali, sabe? As pessoas costumam dizer a questão da indireta, né? Ah, mandou uma indireta, falou que lá foi pra mim. Pode ter sido, mas às vezes não foi, né? Às vezes a gente acha que foi, mas às vezes não foi. Mas Deus conhece a intenção daquela pessoa ao dizer. Se ela disse aquilo com a intenção de ferir alguém, né? De falar algo para alguém. Então Deus, ele muda não só aquilo que nós fazemos e falamos, mas ele muda também as nossas intenções. A razão pela qual nós fazemos todas as coisas. Ainda em Tiago também, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, Tiago 3, 5 e 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que poderoso isso aqui. Olha o ensinamento que isso aqui traz, lá em Tiago, capítulo 3. Eu li, na verdade, até não vou 6 mesmo. Tiago 3, 5 e 6. Olha que poderoso que traz isso aqui, o poder das palavras. A palavra, ela contamina uma pessoa por inteiro. A palavra, ela contamina. Por isso que fala as nossas motivações, da intenção, porque ela realmente contamina. E aqui fala, ó, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tem palavras que vêm realmente do inimigo, e que muitas vezes o inimigo usa pessoas para dizer aquelas palavras, e aquelas palavras atingir alguém. O versículo que nós lemos inicial fala, existem palavras que produz, deixa eu ler aqui novamente, vamos falar certinho. 12, 18, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então tem palavras que realmente saem com a intenção de ferir. Sabe? Isso é terrível, alguém dizer algo com a intenção de ferir. Irmãs, a gente não tem noção do que uma palavra maldita, do que uma palavra com uma intenção errada, do que uma palavra pode causar na vida de uma pessoa. Sabe, o poder realmente de ferir como uma espada. Se você já assistir algum filme ou alguma questão sobre guerra, vai ver que uma espada, ela pode matar, ela mata. Ela perfura a pessoa, ela fura os órgãos da pessoa, ela mata a pessoa.
Então, se uma palavra tem o poder de uma espada, ela tem o poder também de matar aquela pessoa. Então, nós, como mulheres que buscamos a Deus, mulheres que querem crescer com o Senhor, mulheres que querem buscar a Deus, nós precisamos ter o cuidado com as nossas palavras, para que as nossas palavras não venham ferir as pessoas. Por mais que, por vezes, como eu falei, nós não somos perfeitos, nós vamos falar algo, pode magoar alguém, mas a gente vai saber resolver aquilo, pedir perdão quando for necessário, e a gente vai resolver aquilo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que nós falamos pode acabar com a vida de uma pessoa, pode deixar a pessoa entrar num abismo profundo. Se aquela pessoa já tem dificuldade em alguma área, aquilo pode acabar com a pessoa. Sabe, a gente não tem noção dos traumas que cada pessoa tem, do que a pessoa carrega consigo, das dores da vida. E muitas vezes uma palavra dita pode fazer aquela pessoa se sentir a pior pessoa do mundo e entrar num abismo profundo. As nossas palavras precisam ser carregadas de amor. Muitas vezes a palavra de amor não é só palavras boazinhas, né? A palavra muitas vezes de amor é uma palavra mais dura para poder alertar dependendo do caso. A gente precisa saber, ter a sabedoria de saber analisar cada situação, para saber dizer da forma certa, no momento certo. Mas existem palavras, se a gente não tomar o cuidado, a gente fere as pessoas. Que nós, como mulheres de Deus, possamos ter isso em nossa mente, em nosso coração, que nós precisamos. Deixa eu fixar aqui. Se essas mulheres que vão realmente carregar palavras de cura, ter palavras de cura. E, para prosseguir, a língua, ela tem o poder de elevar ou diminuir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Provérbios 18, 21 também traz algo sobre isso. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Como nós vemos aqui, a língua ela pode elevar, mas ela pode diminuir também, né? Elevar alguém ou diminuir alguém, humilhar alguém. E a língua também, ela pode amaldiçoar ou abençoar. Eu posso abençoar alguém com a minha língua, mas eu posso amaldiçoar também com aquilo que eu falo. Eu posso amaldiçoar. E eu posso curar também. Olha, a gente está falando sobre a questão de causar... Calma, deixa eu sair daqui. De causar mal para alguém com a nossa palavra, mas a gente tem o poder também de curar. Isso é maravilhoso. Poder falar algo que vai gerar cura. Nós precisamos ser esse canal, um canal de cura na vida das pessoas. As nossas palavras precisam ser carregadas de cura. Sabe, às vezes no momento de luto, por exemplo, quando alguém perdeu alguém, um ente querido, a gente costuma dizer palavras de conforto, né, para aquela pessoa. Por mais que muitas vezes aquelas palavras no momento não façam tanto efeito, mas a gente costuma dizer, porque o que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento é uma palavra de conforto. Ela não precisa ouvir uma palavra dura naquele momento, ela não precisa ouvir uma palavra de confronto, ela não precisa ouvir naquele momento uma palavra de repreensão. Ela precisa de ouvir conforto, porque ela está passando por um momento que ela precisa ouvir aquilo. Então nossas palavras ela têm o poder de trazer em cada momento das nossas vidas cura ou feridas. Que nós possamos ter esse discernimento para saber dizer a coisa certa no momento certo, para poder produzir cura na vida das pessoas. Produzir cura. Amém? Aqui é o nosso segundo tópico. Se alguém quiser comentar algo também. Aí eu vou abrir para vocês, que eu não estou vendo a cara de ninguém hoje. Todo mundo escondidinho aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse ponto, a gente precisa participarem também, né? Não precisa todas participarem, mas quem quiser participar ajuda também a contribuir. Não, então vamos prosseguir, então. Nosso ponto 3. No final a gente vai ter um momento de oração também, né? Fazer o nosso momento pelos pedidos de oração, orar, para que o Senhor nos faça essa mulher que tem as palavras certas, a palavra de sabedoria, e saiba dizer a coisa certa no momento certo. Então vamos prosseguindo. Quando declaramos a palavra de Deus pelo poder do seu Espírito,
coisas surpreendentes acontecem. Agora a gente vai entrar aqui na questão da gente falar a palavra de Deus. A gente estava falando sobre falar com as pessoas, sobre aquilo que nós falamos, mas agora nós vamos direcionar sobre quando nós falamos a palavra, quando nós declaramos a palavra de Deus. Quando nós declaramos a palavra de Deus, pelo poder do seu Espírito, coisas surpreendentes acontecem. Olha essa espada poderosa, a palavra de Deus. Quando nós declaramos ela pode fazer grandes coisas. Não sei se todos vocês conhecem e lembram de Jesus, quando ele foi ser tentado no deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. E quando Jesus teve fome, o que o diabo fez? Falou, se poder transformar essa pedra em pão. E como que Jesus venceu o diabo no deserto? Ele venceu através da palavra, declarando a palavra para o inimigo. Ele disse, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4, se você quiser depois conferir, Mateus 4. Jesus venceu o diabo com a palavra, declarando a palavra. Então ele falou a palavra. Quando o diabo veio tentá-lo, falar, você pode transformar essa pedra em pão. Jesus estava num propósito, em jejum, e o diabo foi, transforma em pão. Jesus estava com fome já. Mas Jesus veio e declarou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra declarada de Jesus foi um meio usado para vencer o inimigo. Isso nós podemos tomar para nós também. Jesus foi o nosso exemplo, nós podemos tomar isso para nós. Nós precisamos também declarar a palavra de Deus, usar nossas declarações através da palavra, a palavra sendo falada na nossa boca. Nós podemos ver grandes coisas acontecerem. Ali, Jesus conseguiu vencer a tentação declarando a palavra de Deus. E nós também podemos vencer muitas coisas e vivenciar muitas coisas com Deus, declarando também a palavra dele, declarando a palavra de Deus. A nossa boca, ela pode ser usada para levar a espada da palavra de Deus. A nossa boca, ela pode ser um instrumento. A nossa boca carrega a espada, né? A palavra de Deus, as palavras, aquilo que nós dizemos, que nós estamos falando que é uma espada, a nossa boca é um canal para carregar isso. Então, às vezes, a gente não está com a Bíblia ali. Mas se você tem o costume de ler, de ouvir, conhece algum trecho bíblico, quando você estiver em alguma situação, você pode declarar aquilo está na sua boca. Isso pode ser declarado. E quando nós declaramos a palavra de Deus na nossa casa, quando nós declaramos a palavra de Deus por onde nós formos, a palavra de Deus, ela mesma diz, ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo para que foi determinado. Então, quando nós falamos, quando nós declaramos a palavra, essa palavra é um instrumento que pode alcançar e fazer grandes coisas. Aquilo que nós declaramos tem poder. Murmuração e adoração. Coloquei aqui como exemplo, né? A murmuração é uma forma de declarar também. Você está reclamando, você está declarando coisas assim, né? Ruins de reclamação. Reclamando de algo que você não está se agradando, está reclamando, igual o povo no deserto. Lá no Egito estava melhor, aqui não está bom não, lá era melhor, e aquela reclamação. É uma forma também de você declarar algo. Ao contrário disso, você pode declarar também adoração, você pode glorificar a Deus, você pode engrandecer a Deus, você pode falar a palavra de Deus, declarar a palavra. Quando nós temos o hábito de começar a declarar a palavra, e para a gente declarar essa palavra, ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente, né? Às vezes o Espírito Santo ele vai trazer à memória aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos. E se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos lembrar da palavra de Deus em várias situações. Eu já tive várias situações assim, sabe? E eu acredito que é o Espírito Santo de Deus mesmo falando. Tive várias situações que eu estava vivenciando algo assim, de repente, veio aquele versículo no meu coração, certinho com aquele momento que eu estava vivendo. E aquele versículo, naquele momento, se torna um direcionamento para a minha vida. Se torna algo para me fazer naquele momento. Um direcionamento de Deus. Por isso é importante a gente estar sempre apegado com a palavra, porque essa palavra, o Espírito Santo vai trazer a vida sempre, vai trazer a nossa memória, vai trazer o nosso coração em vários momentos. E nós vamos poder viver guiados por ela. Essa palavra, ela nos guia. E quando ela nos guia, nós vamos saber em cada situação o que fazer, porque a palavra vai nos direcionar a isso. Amém? E agora temos algum comentário? Hoje está todo mundo quietinho, todo mundo escondida.
Ô, Érica, Ô, Michelle tá aí. Tá escondida. recebendo. Eu quero comentar assim, enquanto você foi aí ministrando, e aqui eu só refletindo, meu Deus, como nós precisamos, né, declarar essa palavra. E a única maneira de declarar essa palavra é como você está colocando pra gente, nos enchendo dessa palavra, né, e os meios que nós temos de nos encher, a forma que a gente pode, né, recorrer para nos encher da palavra, lendo a própria palavra, escutando a palavra, né, e a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de poder escutar na igreja, né, Deus ali usando os servos dele, os ministros. Nós temos a oportunidade hoje de uma maneira tão ampla de escutar a palavra em tantas pregações, né, em tantas reflexões. E aí eu me lembrei do texto de Mateus 12, né, quando vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração, né? E a única forma da gente poder ter o nosso coração cheio de Deus é através da palavra, né? E no início, aí é quando a palavra vai dizer, né? Paulo dizendo, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Às vezes o nosso coração não está alinhado com Deus, não está cheio da palavra, e a gente de uma maneira mentirosa, hipócrita, né? Algo que Deus não quer que seja assim nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente fala o que o nosso coração não está cheio, né? E está cheio realmente de uma maneira que a gente vive, que a gente experimenta, que a gente desfruta essa palavra do Senhor. E aí não vai ser só porque você já ouviu ou decorou um versículo, não, é porque é real na nossa vida, né? É porque é real realmente essa palavra que está cheia no nosso coração, a gente consegue viver ela e falar dela, né? Isso ficou assim muito forte no meu coração. Amém, é verdade. Verdade. Isso é verdade, Michelle. Você falou muito bem colocado mesmo. Eu nem tinha lembrado desse texto. Eu, na verdade, estudando aqui, eu vi tantos textos falando sobre a palavra, sobre falar, que eu não consegui nem colocar todos aqui. Eu coloquei alguns. Tem muitos textos na Bíblia falando sobre o poder que há nas palavras. Esse é um deles também que fala que a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, se o meu coração está cheio de Deus, se eu me encho de Deus todos os dias, sempre estou buscando o Senhor, quando eu vou falar, em todos os momentos, a palavra do Senhor vai começar a sair até de forma automática. Você vai falar até sobre algum assunto aleatório e você coloca, não, graças a Deus, amém, é verdade. Né? Você começa a colocar ali as coisas de Deus, a palavra do Senhor dentro, porque aquilo está dentro de você, aquilo faz parte de você. Então você vai declarar isso. Isso é maravilhoso, realmente a gente tem que se encher de Deus para que a gente possa declarar a palavra de Deus e ter sempre a palavra do Senhor na nossa boca, né? Que é maravilhoso poder proclamar isso por onde nós formos. Declarar e proclamar a palavra de Deus. Vamos aqui então seguindo, falta 2 pontos para a gente finalizar nossa reunião, nosso momento de estudo, e depois vamos para a oração. Por muito tempo, a palavra tem sido interpretada em vez de proclamada. Por muito tempo a palavra tem sido interpretada, ou seja, por muito tempo as pessoas até conhecem, entendem, interpretam ali a palavra, eu sei, Deus está querendo dizer isso, mas ela não tem sido proclamada. Nós precisamos, além de entender, nós precisamos declarar isso. Nós precisamos começar a declarar a palavra de Deus, sabe, falar mesmo. Quando a gente for um momento de oração mesmo, é um momento maravilhoso para a gente declarar a palavra de Deus, sabe, um momento de guerra espiritual, de luta espiritual. Muitas vezes nós passamos por lutas espirituais que nós precisamos ir para o nosso quarto, colocar nossos joelhos no chão e começar a declarar a palavra de Deus. Não sei se vocês se lembram daquele filme, O Quarto de Guerra, não sei se vocês já assistiram, como aquela mulher, ela se posicionou dentro da casa dela e na frente do inimigo mesmo. Ela foi pro cantinho dela orar, com os pedidos de oração dela, clamando a Deus, e de repente ela foi tomada ali, e ela se levanta e começa a declarar: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando ela leu esse texto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós,
Ela deu um salto ali, ela se levantou. É que tem tempo que eu assisti esse filme, eu não lembro exatamente toda a cena, mas eu sei que ela se levantou e começou a sair na casa dela, e mandando o inimigo sair da casa dela. Você não tem poder sobre minha casa. E começou a declarar a palavra de Deus, começou a declarar palavras de oração ali, e se posicionou mesmo. E muitas vezes, em algumas situações, nós precisamos fazer isso. Sabe, fazer isso mesmo. Às vezes a gente fica ali, Senhor, me ajuda, eu clamo. Às vezes a gente tem que se posicionar, nós somos guerreiras, né? Nós estamos dando mulheres com espadas. É a mulher que tem espada, é a mulher que tem ferramenta, é a mulher que está preparada para se levantar e guerrear contra o mal. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra potestades e principados, é contra os espíritos do mal. Então a gente só vence os espíritos do mal com armas espirituais. É na guerra, na oração, é declarando a palavra. É declarando a palavra que nós vamos vencer o inimigo. Sabe, quando você estiver passando por uma situação, uma luta espiritual, todos nós passamos. Nós precisamos, às vezes, aprender a discernir quando uma situação é humana e exige de nós um posicionamento humano, e exige de nós algo que a gente precisa fazer. Aprender a discernir quando existe algo espiritual envolvido naquilo ali. Sabe, o Espírito Santo, ele nos dá esse discernimento, muitas vezes nos mostra em sonhos, usa pessoas para falar conosco. Sabe, nos dá aquele pensamento, olha, isso aqui tá estranho, isso aqui não parece ser algo assim normal, sabe, tá acontecendo alguma coisa. Vai para a oração, se levante diante de Deus e começa a declarar, se levante na sua casa, no seu trabalho, sabe, às vezes uma luta no seu trabalho, alguma coisa, comece a se levantar, levante suas mãos e comece a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar a palavra de Deus, como aquela mulher do filme, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente tem que resistir ao diabo. E muitas vezes resistir ao diabo é como Jesus fez no deserto. Ele resistiu ao diabo com a palavra na boca dele. Quando o diabo veio querendo lhe enganar, o diabo tentou enganar Jesus. Imagina o que ele vai fazer com a gente, né? Se ele tentou enganar Jesus, ele não vai tentar com a gente? Com certeza vai tentar. Então, no deserto, o diabo tentou enganar Jesus. Falou assim, olha essa pedra, você tem poder, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele, com autoridade, ele falou a palavra, e a palavra fez o diabo fugir. E para a gente resistir ao diabo, muitas vezes a gente tem que fazer assim também, resistir com a palavra, e com a espada mesmo. É uma guerra, é uma luta, se levantar com a espada nas mãos, com a espada na boca, que é a palavra, e declarar, e declarar, e declarar até que a gente consegue vencer essa luta. Essa luta nós precisamos vencer dessa forma. Amém? Saber o que está escrito, mas não ter o hábito de declarar. Como estou falando, né? Para a gente trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade. Nós precisamos trazer a realidade da palavra do Senhor para o nosso dia a dia. Em todas as situações da nossa vida, trazer essa palavra. Proclamar a espada sobre a vida das pessoas também, né? Eu falei sobre declarar a palavra para poder guerrear nas batalhas espirituais. Isso aqui é uma arma de guerra que nós fazemos, né? Uma tática de batalha mesmo, você declarar a palavra de Deus. Agora nós precisamos também aprender a proclamar a palavra sobre a vida das pessoas, né? Tem aquela música também de Gabriel Guedes e Nívia Soares que fala que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Essa música a gente está declarando a palavra de Deus sobre a vida de alguém, né? Que essa música ela fala de um trecho da Bíblia, da bênção, a bênção, não sei se é a bênção apostólica, é uma bênção que tem. Eu não me lembro agora onde está. Eu lembrei da música aqui agora, no final a gente coloca pra gente ouvir. Mas é a bênção, que o Senhor te abençoe. Nós estamos declarando a palavra sobre a vida de alguém. Nós precisamos aprender a declarar a palavra. Declarar a palavra. Muitas vezes a gente declara a nossa palavra, sabe? A gente tem o costume de falar das coisas que estão na nossa mente. Nós precisamos aprender a começar a declarar a palavra de Deus. Pegar a palavra e declarar. Sabe? A palavra do Senhor ela tem poder. Então, quando nós declaramos, ela vai cumprir aquilo que ela foi proposta para fazer. Amém? Aqui agora o nosso penúltimo tópico. Eu vou abrir novamente para se alguém quiser comentar alguma coisa, para a gente ir para o nosso final. Vai comentar alguém alguma coisa sobre o que foi falado? Ednei tá falando, não tô ouvindo, não. Não, eu falei assim, pra mim tá tranquilo.
tranquilo, foi tão bem explanado, graças a Deus. Né? Amém. Amém, graças a Deus. Vocês estão muito quietinhas hoje, da outra vez vocês estavam mais faladeiras. Eu cheguei já na metade. Eu tô com a Dineide, a palavra está tão bem explanada que não tá precisando nem complementar. Tá muito bom. Mas amém. Mas se vocês quiserem compartilhar também, às vezes, alguma. Tem uma experiência, né, relacionada também ao que a gente está falando, vocês podem ficar à vontade. Aqui a gente já vai, Ingrid falou que já chegou na metade, né, Ingrid? Seja bem-vinda. Mas a gente falta só mais um pedacinho pra gente finalizar, mas deu pra pegar um pouco, né? Aí a gente vai agora pro nosso último tópico, que diz: cuidado para não passar o céu pelo filtro da terra, em vez de moldar a terra às palavras do céu. Eu vou tentar ler de novo, porque às vezes fica um pouco difícil de entender a forma como está escrito. Cuidado para não passar o céu pelo filtro da terra. A gente pegar o que é do céu, aquilo que é de Deus, aquilo que é a palavra de Deus, e passar pelo filtro da terra, pelo nosso filtro aqui, né? Aquilo que o sistema secular, o sistema mundano nos diz, a gente às vezes quer pegar a palavra e se adequar a isso, né? A passar pelo filtro da terra, ó. Pega a palavra, aquilo que Deus diz, e passa pelo filtro da terra, e aquilo que o filtro da terra permite passar, a gente pega. A gente não deve fazer assim. É o contrário, a gente tem que pegar aquilo que é da terra, aquilo que é nosso, aqui do ser humano, aquilo que é nosso, e moldar as palavras do céu. Aquilo que nós vivemos precisa ser moldado ao céu, né? Eu até, quando eu compartilhei domingo passado, retrasado, eu falei sobre, lá na igreja, sobre se submeter ao processo de Deus, se submeter ao trabalhar de Deus. Às vezes a gente quer que Deus se adeque à nossa forma, às vezes a gente quer que a palavra seja adequada àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, mas somos nós que precisamos nos adequar a essa palavra. Nós é que precisamos passar e nos moldar por este filtro. Pegar aquilo que eu penso eu pego, será que é isso mesmo? Eu vou passar a palavra de Deus vai ser um filtro. Se o que eu penso estiver dentro da palavra, eu preciso pegar para minha vida. Agora, se aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu chego na palavra, alguma coisa que não está batendo, não está passando no filtro, né? Não sei se pega, não tem a peneira, quando a gente vai coar alguma coisa, coar um suco, você passa o suco ali na peneira. Por exemplo, suco de manga. Tem gente que gosta de tomar suco de manga sem peneirar. Eu não gosto. Quando pego aquele fiapo de manga, eu não gosto de tomar. Então eu gosto de coar. Quando você vai coar o suco de manga, fica cheio do fiapinho daquela parte da manga, né, da polpa ali da manga, e desce só o caldo. Então a peneira tirou algumas coisas e passou outra parte. Quando nós trazemos aqui para a Bíblia, vamos colocar que a Bíblia é a nossa peneira. A Bíblia é a peneira e eu vou passar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto nessa peneira, que é a palavra de Deus. Aquilo que essa peneira pegar, falar assim, olha, isso aqui não pode passar não. Isso aqui não tem como entrar. Aí eu preciso tirar. Aí eu preciso remover. Porque eu preciso me adequar a essa palavra se eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus. Se eu quero ser essa mulher de Deus que vai realmente proclamar e declarar a palavra de Deus. Eu preciso filtrar isso para a minha vida, né? Para que essa palavra entre na minha vida, faça morada no meu coração, e como nós falamos, eu possa declarar essa palavra que ela tem poder, se submetendo a esse trabalhar de Deus. E para a gente finalizar, eu vou só pincelar aqui, vou abrir novamente para ver se alguém quer compartilhar alguma coisa. Palavras como espadas. As nossas palavras, ao ser faladas, elas são desembainhadas, né? Nós desembainhamos ali as palavras ao falarmos, como se fosse uma espada. Observar a palavra nos faz mudar não somente nossas palavras, mas as motivações, as nossas intenções, elas são mudadas também, não só aquilo que falamos, mas aquilo que nós sentimos, né? Aqui, as nossas motivações. Terceiro, quando declaramos a palavra de Deus pelo poder do seu Espírito, coisas surpreendentes acontecem. Quando nós declaramos a palavra do Senhor, grandes coisas nós podemos vivenciar, porque essa palavra tem o poder para isso. E nós precisamos também, além de interpretar a palavra, nós precisamos proclamar, declarar essa palavra. E o que a gente falou agora por último, não passar o céu pelo filtro da terra, mas moldar a terra às palavras do céu, a palavra de Deus. Que nós possamos, como mulheres de Deus, fazer isso. Tomar essas palavras em nossas vidas e declarar em todo tempo em nossa vida. Amém?
Amém. Amém. E agora, para finalizar, alguém quer comentar alguma coisa, quer compartilhar? Porque aqui nosso estudo, às 7h50, deu 50 a gente começou às 7h11, deu uns 40 minutos de estudo, mas vocês não falaram quase nada, então agora eu quero... Eu achei interessante essa parte aí, quanto para você passar por esse filtro, então você quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tem, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você é tocada a refletir em determinadas situações, atitudes, porque quando você não tem muito conhecimento da palavra de Deus, então às vezes você comenta, porque a gente erra muito por não conhecer a palavra, né? Por não conhecer as escrituras. Então eu achei interessante a gente fazer essa colocação. Então é necessário a gente ter esse conhecimento da palavra, das coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais leitura, conhecimento você tem, mais você fala assim, às vezes acontece uma determinada situação na sua vida, e aí você fala assim, mas igual você falou, será que isso está certo? Vamos passar na peneira para ver. Aí quando você, o Espírito Santo de Deus começa a falar e você começa a ver, né, que aquilo ali não vai passar mesmo, então aquilo ali vai ficar de fora, então você tem que tirar aquilo da sua. Então é necessário mesmo a gente ter esse conhecimento, né, a palavra, essa leitura. Aí como o pastor João fala, né, que ele pega muito assim, ele sempre conclama a igreja a leitura da palavra. Eu até falei com ele que eu já li a Bíblia assim, salteado muitas vezes, né, assim, mas para eu pegar fio de ponta a ponta foi depois desse incentivo, né, que ele sempre coloca para a gente estar sempre incentivando. E com isso eu passei a ver a escritura, a conhecer mais, né, que tinha coisas que passavam assim, às vezes eu chegava em Êxodo, naqueles 5 livros, eu achava tão assim difícil, é difícil até hoje, mas hoje já se torna mais fácil, né? Então assim, toda a Bíblia ela é um ensinamento, a gente precisa conhecer realmente toda a palavra de Deus, e para isso é necessário você abdicar de muitas coisas e se esforçar mesmo, se entregar mesmo, para que tudo isso aconteça, né? E você tem essa reflexão diária na sua vida, porque os desafios acontecem todo dia e toda hora na vida da gente. E se a gente não fizer isso que você falou, né? Passar na peneira, vai do jeito que vem, vai, né? E vai passando muita coisa que não era para passar. E aí quando você vai dar conta, você já está longe nas coisas, né? Fazendo muita coisa que não era para fazer. Isso é verdade, verdade. Às vezes a gente não tem noção do que aquela leiturinha simples que a gente faz todo dia pode fazer em nossas vidas. A gente fala assim, eu li um capítulo hoje, assim, foi tão assim, não consegui, parece que eu nem li nada hoje, assim, mas a gente não tem noção do que, a longo prazo, o que isso vai fazer em nossas vidas. A longo prazo, o que isso pode transformar na nossa vida. Como a gente falou em um dos trechos, às vezes a gente vai estar passando por uma situação e de repente vem um versículo na mente que você nunca mais tinha nem lido aquele versículo salta na sua mente ali, porque você já leu aquilo já está ali. Então assim, são ferramentas. É igual de ter falado sobre armas, sobre ferramentas. A gente se imune primeiro, a gente se prepara primeiro para lá que chegar a batalha, a gente ter ferramenta para usar, a gente ter texto bíblico para poder guerrear. Então essa leitura é muito importante do dia a dia, no longo dos anos. Você vai agradecer, vai agradecer a Deus e vai se agradecer por não ter desistido, né, dessa leitura, por ter continuado lendo, sabe, por ter continuado buscando o conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que vai mudar nossas vidas. Amém? Mais alguém que tem algo para compartilhar, comentar? Tem um filme que eu gosto muito, sabe, Érica? Aquele filme, O Livro de Eli. Não sei se vocês já viram. Eu acho o filme ou o livro? Você falou livro? Tem um filme também. É o filme, aliás. É o livro filme. Que é o filme que chama O Livro de Eli. Aquele filme me chama muita atenção. Ele passa muitos anos lendo o livro, né, a Bíblia, e de repente ele
tem uma visão de que tudo que ele leu, ele passou tão encegueirado de guardar o livro e esqueceu de viver aquelas palavras. E você falou do filtro. Hoje a gente vive num tempo de filtro vazado. O filtro está muito... É como se fosse uma peneira de buracos muito largos. A Bíblia, os buracos, eles são muito mais estreitos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê que a gente está vivendo hoje um evangelho muito mais vazado, muito mais raso do que aquilo que é. E a gente tem que ter muito cuidado com esse filtro que está aí. É aquilo que a Edneide falou, a gente vai lendo e a gente vai vendo, e a gente vai lendo e a gente vai vendo. E é importante. E a gente precisa ter muita sabedoria ao pegar a Bíblia para ler, e a gente também tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E hoje em dia a gente está com muito conteúdo, sabe? Muita coisa que não é pertinente. Eles pegam pequenos textos e a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que entender que antes daquele texto que você leu, tem uma história anterior e lá na frente tem outra que se complementa, e pegar esse filtro e alinhar com o céu, porque senão a gente vai perder aí também. É aquilo que você falou, pegar, e a Edneide também falou, né? E declarando essa palavra e se aprofundando e alinhando com o Espírito, porque quando você alinha tudo isso e alinha com o Espírito, você consegue ter uma intimidade maior com o Senhor. Isso é fato. Isso é verdade, com certeza. Importante se atentar, né, ao falar e ao que ouve também, né? Porque o que a gente ouve pode descer para o nosso coração. E quando desce para o coração, a gente começa a falar também. Não sei se vocês já perceberam, quando a pessoa tem o hábito de falar uma palavra muito, você convive com aquela pessoa, você acaba falando também, né? Então, tem pessoas que têm costume muito, por exemplo, de falar Ave Maria, por exemplo. Tem gente que fala assim, Ave Maria, para tudo. Quando você convive com aquela pessoa, mesmo você não tendo o hábito, você acaba saindo ali em algum momento, você acaba falando, né? O costume de estar. Então, não só isso, às vezes até palavrões, né? Eu, por exemplo, quando eu ouço algum palavrão, eu acho muito pesado, assim, que não é do meu costume, não tá no meu meio, assim, das pessoas que eu convivo, eu não ouço muito. Então, quando fala perto de mim, soa para mim muito pesado. Mas uma pessoa, por exemplo, às vezes que não tá acostumada, soa pesado, mas uma pessoa que vai convivendo muito com aquilo, precisa vigiar muito, porque em algum momento, se você não tomar cuidado, vai sair da sua boca sem você nem perceber, por causa do costume de ficar ouvindo aquilo, né? De ficar ouvindo. É realmente um hábito, a gente precisa realmente tomar um cuidado com isso, com o que a gente ouve. Porque Tanto é que a Bíblia fala que as más conversações... Sim. Você vai ouvindo, é igual hoje, né? Antigamente você via, eu me lembro que você escutava assim, algum acontecimento triste. Eu me lembro, eu estava comentando esses dias que até uma moça que fugia com um rapaz naquele tempo, assim, bem quando eu era bem adolescente, jovem, parecia que o mundo ficava tudo escuro, parecia que era uma coisa, assim, sabe? Que misericórdia, todo mundo na vizinhança ficava assim, meu Deus. A mãe falava que o galo cantava fora de hora e virava aquela... Assim, era uma coisa tão... Hoje, banalizou as coisas. Esses dias eu estava conversando, você vê que um namoro era uma coisa assim... tão rigoroso, né, que as pessoas sentavam de lá, um de cá, a mãe sentava no meio, e aquilo ali foi acostumando, hoje as pessoas namoram e já vão
dormir com a sua namorada. Então, a mesma coisa é isso. Às vezes, na televisão, você já está tão acostumada com tanta coisa. Se você ficar assistindo, é por isso que eu falo, é novela, essas coisas. Se você ficar aquilo ali vai entrando na sua mente. É igual música, você vai andando, você vai numa praia, tem hora que tem cada música, quando você dá conta, aquela música não sai da sua cabeça, moço. Né? Então, assim, é como a Bíblia fala mesmo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, como você falou, a gente tem que estar vigiando o tempo todo, porque é muito difícil, né? Às vezes as coisas vai entrando, vai banalizando aquilo que você achava que era uma coisa assim, sabe? Vixe, meu Deus, isso aí acontecendo. Aí você não acha mais aquilo, acha aquilo uma coisa normal. Então é muito perigoso, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, é muito fácil de você acostumar com umas coisas que não são, né? Para o mundo tá normal, mas para você não é normal. Você que teme a Deus, que obedece, né? Lê a palavra de Deus, está ali vivendo, você sabe que não é normal. E se você não tiver cuidado, às vezes você acostuma com as coisas. Isso é verdade, viu? E na psicologia a gente costuma até ter uma técnica que usa para alguns casos que chama dessensibilização. Que você vai dessensibilizar aquela pessoa para alguma situação. Então, quando você é exposto muito a algo, você acaba ficando dessensibilizado, ou seja, você não está mais sensível àquilo. Usa muito para pessoas que têm medo de algumas coisas, fobias, né? A pessoa tem medo de algo, a pessoa vai sendo exposta aos poucos àquilo, até, tipo assim, vamos supor, ter medo de cachorro. Aí geralmente vai expondo aquela pessoa, vamos pôr um cachorro de brinquedo primeiro, depois vai expondo ela, assim, mostra uma foto e vai expondo gradualmente, né? Até que chega um dia que ela vai estar ali brincando com o cachorro. Então foi isso que você falou. Quando você vai sendo exposta a algo, no início aquilo vai te chocar um pouco, aquilo vai ficar ruim, mas conforme você vai ficando ali perto, como o versículo diz, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Você vai vendo mau costume, daqui a pouco você vai achar que aquilo não é mais um mau costume, aquilo é normal. E daqui a pouco aquilo está dentro da sua casa, você está praticando aquilo. Então realmente a gente precisa buscar direcionamento de Deus, buscar no Senhor para a gente ter a sabedoria, né? Para saber fugir e passar esse filtro daquilo que não convém para nós. Amém. Mais alguém quer comentar algo? Se não tiver, a gente vou pedir para colocar aquela música que a gente estava cantando, para a gente poder declarar essa música, declarar sobre a vida de cada uma de vocês, declarar aqui na minha vida também, né? Vocês que estão ouvindo aí, a música A Bênção, de Gabriel Guedes e Mila Soares, para a gente poder declarar a bênção sobre nossas vidas, sobre a nossa casa. Amém? Declarar a palavra, vamos declarar a palavra com essa canção, em nome de Jesus.